Boa! Então vamos lá, seguindo. Então a gente vai configurar esse projeto de teste para a gente poder poder testar todas as camadas aí, usando a injeção de dependência, beleza? Então eu vou fazer uma cópia aqui de um projeto que eu tinha feito. Então vamos aqui. A gente vai trabalhar nesse vídeo, nesse projeto de teste, ó. Eu coloquei meu boné para você achar que é um outro dia que eu estou gravando, não o mesmo do dia anterior. Só que a camiseta do Midori me entrega, né, ó? Oromaito! Na verdade é o Midori aqui, mas ok, vamos lá. Mario! Vamos no projeto de teste. Então a gente vai criar uma pastinha chamada extensão. Extension. Eita, a minha ficou como new folder. F2 para ajustar aqui. Extensions. Boa. Vou fechar essas abinhas para não nos confundir. O foco tá aqui, ó. Projetinho de teste. Extensões. E aqui a gente vai criar ó, uma Service Collection. Deixa eu ver o nome que eu usei quando eu criei aqui. Isso aqui tá no Git. Ah, essa classe aqui, ó. Deixa eu acessar ela que eu consigo pegar o nome dela bonitinho. Aí, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos criar aqui, ó, a classe Service Collection. Extensão. Essa classe, se eu não me engano, é estática. Confirmar aqui. Isso aí, é estático. E a gente vai ter esse método estático aqui, tá? Então vamos lá. A classe. Então a gente vai criar esse método. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Para facilitar a visualização. Então a gente vai ter esse método adicionar dependências, ou a gente pode chamar ele também de registrar dependências, ficar aparecendo um padrão igual a gente fez no projeto da API. E aí eu preciso adicionar referência para essa collection aqui, esses services, tá? Então a gente vai fazer um control ponto. Acho que ele vai pedir para adicionar. Tá. Tem um Microsoft Configuration. Deixa eu pegar aqui certinho. Vamos adicionar as dependências aqui para ele não ficar nos causando na vida. Ó. A gente vai adicionar essas dependências aqui no projeto, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no projeto, testes, dá um duplo clique nele. E aí aqui a gente vai adicionar essas referências aqui, tá? Eu vou copiar, mas a gente detalha ela aqui, ó. Item Group. Vamos identar. Vou tentar, né? Essa intenção aqui é chatinha. Ele faz... Opa. O que a gente vai adicionar são esses 4 pacotes aqui. Então são a extensão, a Microsoft Extension Configuration, versão 3.1.12. A versão pode ser que mude um pouquinho a sua, tá? 3.1, quiser pegar uma outra aí também. É dentro do 3 para a gente manter a compatibilidade com o .NET 3.1, tá? Pode ser que com a versão da biblioteca mais para frente aí funcione também. Mas não é só para garantir compatibilidade, ó. São essas bibliotecas de extensões. Um jeito de adicionar você editando o próprio CSProj, funciona. Ou então você poderia fazer assim, né? Vai dar na mesa, ele vai acabar editando aqui, tá? Mas você pesquisar essas informações usando o Nugget. Botão direito em dependências. Gerenciar Nugget Packages. Então o Nugget é como se fosse o Maven lá do Java, né? Você consegue adicionar dependências ou Gradle. Então aqui você tem uma gama de bibliotecas. Então você vem aqui em Browse, pesquisa o que você quer. E aí você seleciona e pede para adicionar. No caso, como eu já incluí aqui, ele já vai pedir para atualizar, tá vendo? Tem versão 6, blá blá blá. Aí instala aí a 3, pode ser a 3 e a última que saiu lá, tá? E aí o que você for instalar vai aparecer aqui o installed. Então como ó, eu copiei esses caras aqui, eles vão aparecer aqui pra gente, ó. Configuração, nananana, tá? Show. Então inclua essas referências. Aqui vai ser igual, tem ó, extension, configuration, e aí tem cada uma delas. Aí tem group. Perdeu minha indentação aqui. Deixa eu dar uma compilada. Ele tá dando uma falhinha aqui porque a gente tá mexendo ainda, né, nessa classe, por isso que tá dando esse erro, não. Mas calma que vai dar tudo certo. É que a gente precisa delas para ele poder entender essas
esses outros paranauê aqui que a gente está mexendo, esses outros recursos, tá? Então a gente vai vir aqui adicionar referência, Ctrl ponto, e agora ele vai achar, tá vendo? Using, vai puxar daquele Extensions Dependency Injection. Então pode clicar nela. Enquanto a gente... Vem aqui do Mario. Boa. E ele tá dando erro porque a gente não tá retornando nada, né? Vamos implementar isso agora. Vou botar aqui na minha colinha. Tá. Beleza. Então a gente vai ter, ó, esse objeto aqui de configuração. O iConfiguration. Adiciona um Ctrl ponto para adicionar a referência dele, ó. Então ele vai usar aquele extensão de configuração, tá? Da Microsoft, que ele reconhece. E aí a gente vai adicionar aqui esse objeto configuration, passando no nosso serviço, passando algumas configurações. E a gente vai criar um método para isso, para facilitar, tá, essa configuração. Esse método é o getConfiguration, que ele deve estar aqui no finalzinho. Deixa eu copiar ele. Então a gente vai fazer ele aqui, ó. Vai ser um método privado, estático. Ele vai retornar esse configuration, né? E o que ele vai retornar? Ele vai retornar para a gente um objeto de configuração construído com esse método build. E a gente monta esse builder aqui, ó. É dessa classe configuration builder. Inclusive a gente pode usar, ó, vamos usar os tipos certinhos, né? Não ficar usando salvar. Esse build vai retornar o configuration, beleza. E aí o que ele está fazendo? Ó? Ele vai pegar para a gente, ele vai adicionar esse arquivo aqui, ó, o app settings, que é um arquivo de configuração. Igual a gente tem no projeto de API, a gente vai incluir um aqui, nesse de teste, e aí a gente consegue usar ele também, tá? Ele está reclamando desse directory, porque isso aqui é do pacote lá do I.O., né? Para manipular arquivos, pastas. Então vamos adicionar a referência desse cara usando Ctrl P, vai ser um System I.O. Ó, clica nesse System, ele vai adicionar aqui a referência para você, tá? Using System I.O. Tá, ele tá reclamando daqui, deixa eu ver se é o tipo que eu alterei. Tá, vamos deixar como var, para ele não ficar chiando, porque ele tá falando que não vai conseguir converter. Configuration Builder, tá bom. Tá, vamos deixar o tipo como var aqui. Nesse caso a gente vai usar o var só para questão dele não ficar reclamando. Eu acho que eu matei uma chave aqui que eu precisava, do namespace, tá? Então é esse trechinho aqui, tá? New Configuration Builder, .set base path, que é o caminho, né, base, e ele pega isso aqui da nossa aplicação. Então ele vai vir aqui na raiz da aplicação de projeto teste e ele vai adicionar esse arquivo settings.json que a gente não tem, vamos incluir ele agora, tá? E aí ele adiciona a variável de ambiente e aí retorna esse objeto, tá? E a gente vai usar ele depois aqui. Antes da gente criar esse arquivo, vamos seguir aqui com essa configuração. A gente vai ter mais o que aqui? A gente vai ter as dependências, não? Tá. Vamos então criar aqui um método de registrar dependências. Pode ser um método privado. Na verdade, registrar dependências. Tá. Eu já usei esse nome, né? É que ali quando eu criei, eu estava separando para cada tipo, um método para cada tipo para dependência, tá? Repositório, serviço, utilitário e assim vai. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui, ó, como eu vou copiar esse registrar dependências. Eu vou deixar o nome como adicionar dependências, que ele vai mandar esse objeto. E a gente vai criar um outro método aqui para registrar essas dependências e passar aqui para ele, tá? Ele vai ter como parâmetro o Service Collection. Vamos copiar esse Service Collection, então. E aí aqui a gente adiciona as nossas dependências. Boa. E aí depois a gente faz a chamada desse cara, né? Service, adiciona. Aqui já está fazendo, né? Chamada. Configuration. Tá. E a gente chama ele daqui, ó. Faltou o tipo aqui, né? Private static, tá, aqui é Vant.
Vamos lá. Registrar dependências, passando services como parâmetro. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Para iniciar, a gente vai ter uma classe aqui que inicializa tudo, tá? Então vamos criar uma aqui em testes, ó, uma nova classe. App teste principal. Pode ser qualquer nome, tá? Na classe não precisa ser exatamente este nome. Ele funciona o nome que você quiser usar aqui. Então tem essa classe. Vou criar o construtor dela. App teste principal. E eu vou ter um método aqui de execução, tá? Void execute. E aí esses testes vão vão iniciar a partir desse método aqui, tá? Ok. Muito bem, muito bem. E a gente vai usar para aqui, ó, nesse extensões, registrar dependência. A gente vai registrar aqui, ó. Aqui nesse método register dependence, então tem nossas services. Adiciono aqui esse scooped e eu coloco a classe, tá? Eu posso fazer a configuração tanto com interfaces e classe, então a classe também funciona para a gente. Nos atende perfeitamente. E aí, por fim, adicionei ele e eu retorno o service aqui. No add dependence, returning services. Ok, então é isso. Nesse método de configuração, nesse collection, né, ó, que a gente criou essa extensão. E aí tudo que eu vou ter de repositório, serviço, eu preciso adicionar dependência aqui, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Só que antes, ó, agora a gente precisa acertar a classe Program, onde estão iniciando as coisas. A gente vai passar... Aqui a gente tem alguns testes, deixa eu relembrar, né? De domínio, de contexto, tá? Vamos criar uma classe para cada cenário que a gente está testando, tá? Então a gente já teve aqui de teste, fake context, vamos criar um domain teste aqui também. Adicionar nova classe, só para a gente deixar organizadinho, né? Como é que eu estou usando? Eu usei aqui fake context, domain teste. E a gente vai ter esses métodos aqui, ó. Validar camada de domínio. A gente tem domínio teste já? Gente, eu tô viajando, já fiz. Eu chamei de domínio, né? Aqui já domínio teste, feitinho. Menos mal. Come bola, mal aí. Fiquei uns dias sem mexer nesse projeto. Eu se perdi. Tá, mas ele tá aqui, tá bom. Na verdade, o que a gente vai fazer é trazer esses métodos aqui para nossa classe principal, tá? Então vamos aqui, ó, nessa program. A gente vai usar program para configurar a inicialização da aplicação. Vamos copiar aqui esses métodos, então. Ó, o validar, tirar o breakpoint. O F9. Ó, validar camada domínio, validar camada estrutura context. Vou recortar daqui, ó, do program. Vamos remover. Deixar aqui no nosso app teste principal. Certo? Beleza. E agora, aqui onde está no main, ó, a chamada desses métodos, eu tiro esse daqui. E a gente deixa nesse método execute da nossa app teste principal. Boa. E aí ele vai validando pra gente aqui, tá? Muito bem. De volta na program. Então a program ficou sem nada por enquanto. O método main. Então a gente vai agora ajustar ela com esses parâmetros aqui, ó. Program. A gente vai ter esse método configure services. Vamos passar por ele aqui no program. Então, basicamente, o nome deve ser configure services e a gente retorna uma service collection, ponto, adiciona referência. E ele está vindo aqui, ó.
cria esse service collection, e aí ele vai chamar esse método nosso que está fazendo uma extensão. Esse método é de dependence. Então ele não está reconhecendo, ó. Vamos fazer um Ctrl ponto para adicionar referência, e ele vai puxar daqui, tá? Do nosso extensão. Retorno isso, e agora no método main, ó, que a gente configura as coisas, tá? No método main vai ficar assim, ó. A gente vai ter um bloquinho de tratamento de exceção, que a gente já viu, try catch. O catch está basicamente lançando a exceção. E aqui no try, a gente vai chamar ó, esse configure services, que é esse método aqui de baixo. Monta esse objeto. E a gente cria um provedor de serviço, ó, um service provider. E aí ele tem essa propriedade, ó, build, esse método na verdade, né? Build service provider. E a partir dele, ó, a gente vai definir aqui qual vai ser a nossa classe que vai inicializar ou iniciar nosso teste, que é essa app teste principal. Então a gente vai chamar ela aqui. E aí, por fim, a gente chama esse evento, ó, ele vai se preparar para executar esse serviço e a gente chama o método desse serviço. Dessa nossa classe, que é o execute. Então aqui ele vai chamar o execute. E assim eu consigo testar aqui usando a injeção de dependência. Para que eu preciso de tudo isso? Para poder usar, por exemplo, na minha classe de teste, eu quero testar agora a parte do nosso repositório, que a gente já implementou. Só que eu não posso instanciar ele direto, né? Diferente da conta. Acho que eu posso fazer isso igual a gente criou aqui no nosso teste. A gente mesmo fez a instância dele. Eu quero que a aplicação use injeção de dependência e defina para mim que para essa interface do repositório, ela quem vai usar essa classe client repository, tá bom? Então por isso que a gente precisou fazer esses passinhos a mais aqui, incluir essas opções, certo? Então vou parar por aqui o vídeo para não ficar muita coisa, mas basicamente o que a gente fez foi criar essa service collection, configuramos a nossa classe principal aqui, a program, para chamar agora esse app teste principal. E os testes vão rolar a partir desse método executing. Beleza? É isso. Ó, vou passar aqui, ó. Aqui é os testes que a gente já fez, né? Domínio, estrutura. A gente vai fazer agora o de repositório, mas agora que a gente já armou a casinha do nosso projeto de teste, a gente faz os testes de fato do repositório no próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Siga com a gente e não perca os próximos episódios. E eu fui. Joia. Até mais. Tchau, tchau.